Então, pessoal, eu tô aqui com o Visual Studio Code aberto, né? E vou ensinar para vocês como é que vocês começam aqui no Visual Studio Code, ok? Então, bora lá. Vamos abrir primeiro uma pasta, aqui em Arquivo, Abrir Pasta. E eu vou criar uma pasta aqui mesmo, ó. Tem a opção Nova Pasta, ok? Clicar aqui, criar uma pasta, primeiro código. A gente vai aprender o quê? A gente vai aprender primeiro JavaScript, o basicão, até chegar no avançado, pra gente aperfeiçoar como é que a gente faz React, ok? Vai melhorar a nossa fase de framework do front-end para quando a gente vê tudo isso aqui. Depois a gente vai ver um pouquinho de PHP do início para melhorar nosso back-end. Bom, e com isso tudo a gente vai conseguir criar tranquilamente as páginas que vocês precisam. Pessoal, aqui agora, vou criar um novo arquivo. Como eu estou trabalhando com JavaScript, eu vou colocar primeiro, .js, ok? Vou escrever o código aqui. Se você tem o Node instalado no computador, é só você dar o F5 aqui e mandar ele rodar com o Node. E ele roda, tá bom? Vai abrir essa telinha aqui e vai executar o que eu estou fazendo. Se você não tem o Node, não se preocupa. Só você usar o próprio console do seu Chrome. Eu vou abrir aqui, ó. O Chrome está aqui, beleza? Vou dar um F12. Espera aí que meu teclado é outro. Abri o F12, eu procuro essa palavra console e escrevo os códigos aqui, dou Enter e rodo. Se caso precisar ir para a linha de baixo, Shift Enter, tá bom? E aí você escreve o código e roda. Cuidado para dar Enter e ainda não é o código que você teria terminado. Você queria dar Shift Enter e aí já era, já executou, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre variáveis. Variável no JavaScript é só você colocar a palavra que você quer e ela já se torna uma variável, tá bom? Não é que nem o PHP que variável se escreve assim, com um cifrão. Não, aqui no JavaScript, para escrever uma variável, você escreve variável, ok? E nós temos aqui três tipos de variáveis, tá bom? De forma de se declarar uma variável. Eu vou postar aqui que eu já separei o texto aqui do lado, então vou só copiar e colar aqui. Então, nós temos, se colocar barra barra no seu código, ele vai entender que é comentário e não vai aplicar, então não vai dar erro no meu código se ele tiver assim, ó. Bom, barra barra sempre, ou se você quiser um comentário grande, barra estrelinha. Eu não sei onde fica a estrelinha no meu teclado, aqui. E aí você, quando você terminou o comentário, você fecha a estrelinha e o barra de novo, aí ele fecha o comentário e não precisa ficar colocando esses intermediários aqui. Bom, então vamos lá. O var tem o escopo global ou é de uma função mutável. Como assim? Se eu colocar o var aqui texto, bom, ó, falei que existe uma variável que eu vou iniciar que se chama texto. Beleza? Se eu colocar só assim, ele roda no meu código inteiro, ele tem um escopo global. Então, em qualquer lugar do meu código que eu chamar ele, ele vai funcionar, tá bom? Agora, o let, ele é de bloco, significa que o pedaço de bloco que ele estiver é onde ele vai rodar. Eu dei o exemplo lá, se ele estiver dentro de uma função, por exemplo, nós temos essa função, que vocês já viram lá no PHP, bom, e o let ele vai estar aqui dentro, por exemplo, let frase, bom, igual a oi, eu sei falar, bom. Então, esse tipo aqui de variável, essa variável, ela existe dentro desse bloco. O que é o bloco? É este conjunto aqui que define o bloco, bom? Assim como eu posso escrever aqui um let nome, tá bom? Que é uma variável aqui. E o let nome vai receber ele pode receber alguma coisa aqui dentro, tá bom? Por exemplo, alguma coisa, ok? Eu posso utilizar o let porque ele está dentro dos escopos. Tá vermelho aqui, eu sei. Calma, não desespera, bom? Vai na paz. Já vai conversar sobre isso aqui. Mas ele vai ser considerado de escopo. Ou seja, se eu deixar assim, ele vai entender que isso aqui é um let, tá bom? Agora vamos lá para o último, que é o const. O const é imutável. Ou seja, ele também funciona igual ao let em blocos, tá bom? Então se ele não estiver aqui, se ele estiver no parênteses, se ele estiver dentro de um colchete, que é um bloco, ele vai funcionar dentro daquele bloco, ou seja, dentro de um espaço determinado. Eu posso usar let sem estar no bloco? Pode. Pode, com certeza pode. Mas aí não é melhor usar o que já tem, que é o var. Já tá ali, ó. Ela tem um escopo global e rodar em todo o código, certo? Porque se você criou uma variável fora do bloco de código, quer dizer o quê? Quer dizer que você vai usar ele no código inteiro. Se você usou dentro do bloco, você vai usar só dentro do bloco. É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu só chamar o nome da variável ou do let aqui da frase, você vai avisar ele que você está criando uma variável com este nome.
E ela ainda não tem um valor. Para que serve variáveis? A variável é como se fosse um local que ele salva tudo que você colocar dentro. Para que precisa de um local? Para você não ficar toda hora indo, sabendo onde é a sua memória do seu computador e acessando uma gaveta lá da memória. Com a variável, você não sempre precisa saber o número da gaveta. A variável sabe o número da gaveta e ela leva as informações lá e guarda para você naquela gaveta. E aí, quando você precisar das coisas daquela gaveta, você não vai procurar o número da gaveta, você vai chamar a variável que você colocou o nome. Então, faz de conta que o número é 10.532. Você não vai chamar esse número, você vai chamar o texto. Porque o texto, ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe onde está guardado as coisas e ele vai lá atrás. Para dar um valor para uma variável, eu coloco, depois que aqui eu já iniciei ela, tá bom? Eu coloco, chamo ela de novo e dou o valor, no caso que se for uma string, entre aspas, se for um número, não precisa de aspas, tá bom? E aqui pronto, nesse caso aqui eu fiz, mas eu vou ter que então iniciar uma variável, depois colocar o valor dela, é esquisito, tá mesmo? Porque no JavaScript não é assim. Você pode já criar a variável e já falar de início, quanto ela já vai começar no início. Então eu posso colocar aqui nas duas variáveis o início dela. Já o const, ele é uma constante, certo? E ele te prende nesse fato de que você já tem que iniciar ela. Você não pode só avisar que existe uma constante pi. Não. Já tem que dar um valor para pi aqui mesmo, tá bom? Para ele se aquietar aqui e entender que o lugar dele é essa imutabilidade. Aí se eu tentar embaixo, tentar colocar o pi aqui e outro valor, ele vai falar que não pode. Aqui ele está considerando que é uma variável e não a constante pi, tá bom? Mas ele vai dar um erro. Vamos tentar forçar ele a executar o erro aqui. Então F5, vai para execução. E não foi. Deixa eu achar aqui para executar. Ele está executando já em algum lugar aqui. Aqui o terminal, perdão. Ó, ele está dando aqui, ó. Eu não posso dar outro valor para uma constante. É esse erro que ele está dando aqui no console. Eu apertei Ctrl J para subir o console, tá, gente? Quando ele está com erro, ele não deixa subir. Então, se eu apagar aqui, ó, esse erro tem que cair por terra, tá bom? Eu vou dar F5 de novo. F5. Pronto, ó, não deu erro mais nenhum. E não apareceu nada porque eu não estou pedindo nada. Se eu quisesse que escrevesse, eu teria que pedir aqui para ele aqui. Deixa eu chamar texto aqui, ó. Console.log texto. Por que eu estou chamando sem aspas? Porque eu não estou falando a palavra texto, eu estou chamando a variável texto. Então precisa ser sem aspas, tá bom? Então F5 aqui. E agora ele está escrevendo o olá aqui tranquilamente, tá bom? Voltando, tem os tipos das variáveis, então vamos lá. Eu falei na passada aqui, deixa eu tirar esse Ctrl J, deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar mais. Então eu tenho variáveis do tipo string, que são geralmente textos, como esse aqui. Bom, só copiar e colar embaixo. Nós temos variáveis do tipo inteiros, que são números inteiros. E diferente do PHP, eu não preciso vir aqui escrever let int, tá bom? Ele não vai nem deixar, ó. Ele não entende o que é isso. O JavaScript, ele pega o valor que está dentro da variável e entende o que é aquela variável. Ele fala, tá, ele é dinamicamente tipado, que chama isso. Tá, se ele tá com zero, então ele é int. Tá, ele tá com texto, ele é string. Pode ver que eu passei o dedo em cima aqui, ó, mouse, e ele tá identificando. No caso que ele tá colocando number, mas tá dando mesmo, tá, gente? É inteiro, tá ok? Agora, se eu colocar aqui em cima do pi, ele não tá dando porque eu acho que float é entre aspas, se eu não me engano. Deixa eu colocar umas aspas aqui e ver se ele entra como float. Ele tá entrando como constante. É a vida do pi aqui. Deixa ele quietinho aqui. Dia 20. Deixa eu ver se eu colocar aqui 0.1 se ele fica float. Ele fica como number do mesmo jeito, então ele entende sem precisar das aspas. Pronto, já verifiquei. Bom que eu já tiro esse tema aí. Beleza, pessoal. Deixa eu ver quantos minutos já tá dando. 9 minutos. Dá pra falar mais um pouquinho. E nós temos além do int o float, como eu já mostrei, né? Que é esse cara aí que é número decimal. Float. Vou copiar aqui. Vou lá embaixo. É decimal. 0.7. Beleza. E nós temos o boolean, que é verdadeiro ou falso. Boolean. Bom, então, é, let decisão, bom, true ou false. Você escreve assim. Ele já entende que é um boolean, tá vendo? Tranquilamente. Esses são os tipos primitivos das variáveis. São tipos que são indivisíveis. Eles, por eles só, são só isso, tá bom? Já tem os tipos complexos, que é como se fosse um tipo que usa outros tipos.
como é o exemplo da lista, que é o array. O array, esse cara aqui, já vou escrever aqui let lista, ele tem esse símbolo de colchetes e dentro do colchete eu posso colocar aqui a minha lista. Já que ela está falando de números, eu vou mudar o nome dela para números, tá? O nome da minha lista. Eu passar aqui, ele fala que ó, é um number array, que é esse símbolo aqui. É um array de números, tá bom? Ele já entende isso, ou seja, ele, ele tem o próprio tipo, mas ele usa outros tipos. Ele é um tipo complexo, beleza? Além dele, tem um objeto, que eu dei um exemplo muito claro para vocês lá, que é, por exemplo, o objeto usuário. É, o objeto user, vou colocar para não ficar igual, tá bom? O user, todo user tem um usuário, certo? E esse usuário, ele tem aqui, por exemplo, aqui o nome do usuário é vírgula e tem a senha, tá bom? E tá aqui certinho. Só tava com o microfone levantado. Mas ó, o array e o objeto, vocês vão ter aulas específicas sobre eles aqui mais pra frente, tá bom? Então não se preocupa, só saiba que eles existem, são tipos. Agora, o string int, float, boolean vai ser agora a seguir pertinho as aulas, tá bom? E vamos continuar aqui. Deixa eu pegar meu script pra ver onde eu parei de falar. Tá. Agora tem como a gente manipula essas coisas aqui. E nós temos esses manipuladores aqui que eu separei já aqui do lado aqui. Eu vou colar. Vou colocar aquela estrelinha para falar que é comentário, para não dar erro no meu código. Ok? Vou colar aqui. Nós temos operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores de comparação e operadores lógicos. Qual que a gente vai trabalhar hoje? Os aritméticos. Bom, e como que a gente vai trabalhar os aritméticos? Lembra que lá em cima eu fiz algumas variáveis? Vamos testar o que acontece. Eu quero que o texto soma com a frase. Então eu quero que o texto some com a frase, beleza? Só que para isso, ó, eu estou somando duas variáveis. O valor delas vão se perder no espaço. Por que vai se perder no espaço? Porque, tá bom, ele vai somar, ele vai fazer essa soma, e aí? Onde que ela vai ficar? Eu tenho que então armazenar este resultado numa outra variável, que eu vou chamar de total. Professor, você esqueceu de colocar o let. Se você esquecer de colocar let ou var, ele vai presumir para você qual dos dois que é. Bom, se é let ou var, e de acordo com a posição dele no código, ele já vai auto-atribuir. Então, na maioria das vezes, você nem vai precisar colocar let ou var. Ele vai pré-determinar que é var, tá bom? Toda vez que você esquecer, para ele é var. Então, se você quiser anotar aqui let, fique à vontade. Se estiver dentro do escopo, coloque o let. Não tá fora do escopo, não tem chave, não tem nada, coloca var, que é código de uso global. Beleza? E agora eu vou dar um console.log para a gente ver aqui no nosso console o que tem dentro da variável total. Porque o texto é frase. O texto tem uma frase, aqui tem um número. O que vai acontecer nesse chabu aí? Que essa mistura louca vai dar? Por padrão, se você tenta no JavaScript, diferente das outras linguagens, que isso não acontece, tá? Você tenta juntar um texto com um número no JavaScript, ele torna tudo um texto. No final das contas, isso aqui vira um texto. Pode ver, é uma string. E ele pega o número, passa para texto e soma os dois. Tá? Mas agora, e se eu tentar somar dois números, tipo o decimal e o frase? Então vamos ver. Let total 2, tá? É igual ao decimal mais o frase. O que ele vai fazer? Vamos colocar aqui agora que ele vai imprimir pra gente na tela o total 2. Vou dar o Ctrl J aqui. Vou executar antes que eu esqueci de executar. Deu 0.7. Por quê? Porque agora ele entende. Ele não vai colocar um do lado do outro. Porque ele entende que ele tem um número e um número, que a operação aqui realmente é matemática. Bom, então você tem que ter cuidado que muitas vezes uma pessoa vai somar mais um, é um problema comum de programação ali. Estou dando um exemplo bem amplo, mas que a pessoa esquece que esse um é texto e o outro um não é. Se tiver um texto junto com um número, ele vai somar os dois como se fossem textos. Então esse um mais um não vai virar 2, vai virar 11, um ao lado do outro. E esse processo de juntar textos um com o outro, independente se é texto ou número, esse processo de juntar palavras de uma variável na outra se chama concatenar. Tá? Quando eu faço esse ato de juntar uma frase na outra, eu estou concatenando as frases. E esse sinal de mais, então, no JavaScript serve não só para fazer atribuições matemáticas, como concatenar as frases.
ver quantos minutos eu tenho pra falar ainda, mas não, acabou o tempo. Então fica aqui por hoje. Tudo que vocês aprenderam, eu vou passar os exercícios sobre esse assunto. E aí vocês veem aí o que vocês conseguem fazer. Não entendeu, mas a gente conversa ao decorrer. Beleza, pessoal? Falou!